Essa é a continuação da videoaula sobre Regular Expressions. Os temas abordados nessa aula serão símbolos especiais, o objeto metadata, métodos de string.sub e .gsub e o uso de Regular Expressions em arquivos. Bom, como dito na aula passada, temos alguns símbolos especiais que não podem ser utilizados na construção de Regular Expression. Por exemplo, o circunflexo, ele busca a ocorrência no começo da linha. Ele é o equivalente ao /A maiúsculo em Ruby. Nós temos também o $, que busca a ocorrência no final da linha, equivalente ao /Z. O colchete, os colchetes são utilizados para a criação de ranges. Por exemplo, se entre colchetes você colocar A-Z, ele vai buscar todas as letras que possam vir de A até Z. A mesma coisa pode ser feita com dígitos. O asterisco. O asterisco talvez seja mais conhecido de vocês. Ele é conhecido como caractere coringa. Por exemplo, quando nós queremos listar num diretório todos os arquivos de texto, nós buscamos ele por asterisco.txt, correto? Ou seja, qualquer coisa que tenha extensão .txt, ele busca 0 ou mais ocorrências do que você quer. O sinal de mais busca obrigatoriamente uma ou mais ocorrências do que você procura. A interrogação é de 0 a 1 ocorrência, ou como está escrito aqui, pelo menos uma ocorrência. Ele é utilizado para buscar padrões que sejam opcionais. Eu vou explicar um pouco mais disso à frente. O pipe é o equivalente ao nosso while, busca tanto a ocorrência anterior quanto a posterior. Os parênteses são utilizados para a formação de grupos, e entre chaves nós delimitamos o número de ocorrências máximo e mínimo que podemos ter do que queremos buscar. Se você pode utilizar somente entre chaves m ou m,n, que quer dizer pelo menos m e no máximo n ocorrências. Podemos também utilizar a barra invertida, como dito na aula passada, que é utilizado para interpretar caracteres especiais, é o nosso escape. E o ponto, ele busca qualquer caractere alfanumérico. Sim, Paulo, mas você mostrou esse monte de símbolos, mostrou essa simbologia toda, e como é que nós podemos fazer uma aplicação prática disso? Olha, só para estudo de caso, eu não vou usar todos os símbolos hoje, mas só para estudo de caso, digamos que eu queira fazer uma regular expression que diga se um número é hexadecimal ou não. Primeiro vamos entender como funciona a representação hexadecimal. Todo número hexadecimal deve começar ou não, ou seja, é opcional, com 0x minúsculo ou 0x maiúsculo. Deve ter o comprimento único e máximo de 6 caracteres. E esses 6 caracteres devem ser letras de A a F maiúsculo, de A a F minúsculo, incluindo também os dígitos de 0 a 9. Para exemplificar isso, eu tenho aqui o meu arquivo hexadecimal.rb, onde eu tenho um método chamado hex, que recebe como parâmetros uma string e uma expressão regular. Vamos verificar aqui o casamento. Se a string casar com a expressão regular, escreva a string representa um hexadecimal. Caso contrário, a string não casa, ok? Tenho aqui algumas variáveis e atribuí a elas alguns exemplos de hexadecimais, de números hexadecimais. Alguns deles vocês podem ver que não são hexadecimais, alguns são menores, alguns têm caracteres inválidos. Vou fazer a chamada do método hex, passando cada uma das variáveis, mais a regular expression que eu vou criar com vocês aqui agora. Tudo bem, vou utilizar a notação literal e vamos lá. Um número hexadecimal deve começar com 0x minúsculo ou 0x maiúsculo, isso é opcional, ok. Vou criar um grupo aqui, vou colocar, deve começar com 0x minúsculo ou 0x maiúsculo, e isso é opcional, ou seja, pode ter 0 ou 1 ocorrência disso, sem problema nenhum. Em seguida, nós vamos criar um range, onde só é permitido números de 0 a 9, caracteres de A a F minúsculo, ou de A maiúsculo a F maiúsculo. E isso deve ocorrer no mínimo 6, no máximo 6 vezes. Como eu disse antes, é opcional. Você pode colocar só um argumento entre chaves. Eu quero que
que todos os caracteres desse range se repitam no máximo até 6 vezes, ok? Vamos fazer uma... Deixa eu salvar aqui o exemplo, vamos interpretá-lo só para ver o resultado final. E tá aí. Os que são hexadecimais passaram como hexadecimais. Isso aqui não casa, porque não obedece o comprimento único e máximo de 6 caracteres. Isso também não casa, porque tem um caractere inválido fora do range. Esse também não vai casar, porque tem outro caractere fora do range. Ok. Falando um pouquinho sobre MatchData. O objeto MatchData ele pertence à variável global. Ele é o equivalente à nossa variável global $til, retornado pelos métodos regex.match e regex.lastMatch. Ele encapsula todos os resultados de um casamento padrão, que normalmente é acessado pelas variáveis globais, que já foi passado na aula passada, correto? $ampersand, $apóstrofo, $crase em um array. Tudo bem, vamos só exemplificar para vocês entenderem mais ou menos como funciona um MatchData. Eu vou criar aqui uma regular expression. Digamos que eu vou fazer uma validação de datas, ok? O MatchData normalmente ele guarda os casamentos de grupos de uma regular expression. Então, o primeiro grupo de uma data tem 2 caracteres separado por hífen, mais 2 caracteres separado por hífen, mais 4 caracteres. Ok? Criada tá a minha regular expression. Vou criar agora a string com a data. Pode ser até a data de hoje, 11/11/2010. Ok. E vou passar para a variável match o resultado desse casamento aqui. As strings têm esse método chamado match, ok? Que recebe como parâmetro uma regular expression, e o resultado final é um objeto do tipo MatchData, ok? Como o MatchData é um array e ele pegou o casamento de cada um desses grupos, eu vou imprimir do primeiro ao último elemento, só para vocês observarem, onde o primeiro elemento é o resultado do casamento em si, o segundo elemento é o resultado do casamento do primeiro grupo, o terceiro elemento do segundo grupo e o quarto elemento do terceiro grupo, correto? Isso aí também, pessoal, cada um desses grupos são equivalentes a essas variáveis globais aqui, ó. Por exemplo, o primeiro grupo é a variável global $1, $2 e $3. Esse é o resultado do casamento de cada um desses grupos. Não existe o $0 aqui, porque o $0 ele imprime o nome do arquivo que está sendo interpretado, mas o $til, que é o nosso objeto MatchData, é o resultado desse casamento total. Claro, pessoal, eu utilizei aqui um exemplo muito rústico, até aqui eu só estou dando exemplos rústicos. Isso que a gente fez não serve para casar com datas, principalmente porque se eu criar uma string nesse padrão, por exemplo, Paraguai, estou fazendo aqui Paraguai separado em sílabas, e se eu for atribuir de novo a variável match o resultado do casamento entre essa string e aquela regular expression, obviamente vai casar, porque temos 2 caracteres, mais 2 caracteres, mais 4 caracteres em cada grupo. Ou seja, se vocês fossem fazer uma validação real de data, vocês poderiam utilizar barra invertida D 2 vezes ou 4 vezes, ou colocar um range de números. Esse aqui é o mesmo equivalente para fazer essa validação. Aproveitando o gancho, eu vou falar um pouquinho sobre o método gsub e o método sub de strings. Como o próprio nome diz, o método sub quer dizer substituir. Então o que ele faz? Ele utiliza de uma regular expression para procurar um casamento dentro de uma string e vai substituir pela palavra que você quer. Eu vou criar aqui um exemplo fictício. Vamos lá. Java continua vivo em Java. Não faz muito sentido não, mas é só um exemplo mesmo. E vou agora utilizar o método sub.
Vou fazer uma substituição. Primeiro parâmetro é uma regular expression. Busque a palavra Java para mim, por favor, e substitua por Ruby. Ok, mas como vocês podem perceber, foi feita a substituição. O problema do método sub é que ele vai buscar a primeira ocorrência desse casamento aqui e vai substituir pela palavra que nós queremos. Só que existe uma outra palavra aqui, um outro Java, que ele não substituiu. Ao contrário do seu parente, o método gsub, se eu não me engano isso quer dizer grepsub, que é recursivo, ele vai buscar todas as ocorrências da palavra Java e substituí-las por Ruby. Uma coisa incrível também que nós podemos fazer com o gsub é que o gsub ele pode receber blocos de código. Vou dar um exemplo aqui. Pegue qualquer caractere. Essa vai ser minha regular expression. Pegue qualquer caractere, certo? Passa para ele um bloco de código. Pegue cada letra e transforme a letra em letras maiúsculas. E o resultado final é como o esperado. Bom, agora falando um pouco sobre o uso de regular expression em arquivos. Eu tenho aqui um arquivo de texto que eu fiz, texto.txt, de 4 linhas. Mais uma vez estamos aqui para fazer tudo de novo, mas outro dia iremos dizer que o novo ficou no passado. Também não faz sentido, mas foi só um exemplo. E eu gostaria de fazer uma busca da ocorrência da palavra novo aqui dentro desse texto. Para isso eu criei no mesmo diretório, isso é importante, no mesmo diretório eu criei o arquivo texto.rb, ok? E vou abrir esse arquivo. Primeiro eu criei a variável f, e passei para ela o file open. Essa classe file eu vou explicar em uma aula posterior. Depois eu posso dar tudo detalhado, todos os métodos dessa classe. File open vai abrir o arquivo que eu quero, no caso texto.txt. Ele vai abrir um streaming de bytes, ou seja, vai ser um array gigante, literalmente um array gigante, separado por linhas. Todo arquivo é separado por linhas. Aqui temos uma string, aqui é a string novo que eu quero buscar. Transformei ela numa regular expression, utilizando a notação literal, e vou fazer uma interação dentro do arquivo aberto. Como é um array gigante, eu posso usar os métodos each. Esse método eachWithIndex retorna para mim cada linha do arquivo mais o seu índice, ou seja, a sua posição. Lembrando que cada linha são 4 linhas, correto? São 4 elementos que vão ter dentro daquele array, certo? Passei para ele um bloco de código onde eu tenho duas variáveis de código: linha, que é o elemento em si, e index, que é o número da posição de cada linha dentro desse array gigante. Vou fazer o casamento. Se dentro da linha houver esse padrão, ou seja, se em alguma linha ele encontrar essa palavra novo, escreva linha. Isso aqui vai retornar o número, porém o número mais 1. Isso aqui é o famoso erro off by 1, ok? O erro de 1. Por que eu estou somando 1 a esse index? Simples, porque tanto o meu editor de texto quanto nós lemos os textos assim. A primeira linha é sempre a linha número 1. E lembre-se que em arrays o primeiro elemento é sempre o número 0, por isso eu somei mais 1. Vai me retornar o número da linha, a posição do padrão, isso aqui vocês já viram da aula passada, e a linha em si. Vai terminar a iteração e eu vou fechar o arquivo. Vou testar isso aqui, texto.rb, exatamente como eu queria. Na linha 2, observem, na linha 2 temos a palavra novo, e na linha 4, na posição 6, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, e a partir daí começa a palavra novo, correto? Ficou no passado, ou seja, ele fez a busca exatamente como eu queria. Vocês podem implementar esse script, tentem implementar esse script, fica só essa dica, implementem esse script para abrir múltiplos arquivos de texto e buscar dentro deles o que você quer. Eu utilizava muito isso quando trabalhava com Joomla.
Às vezes eu modificava o nome de uma classe e tinha que modificar o nome em todos os arquivos. Eram às vezes mais de 10, 12 arquivos HTML ou PHP. Então eu fazia uso desse script para modificar todos ao mesmo tempo. Por enquanto a nossa aula de Regular Expression fica por aqui. Até a próxima aula.